Obrigada. Enzo, o PI, eu vou falar amanhã na aula de GT, tá bom? Preparei já um slide bonitinho para vocês. Amanhã vai ser um dia muito difícil na minha vida, porque eu vou ter que dividir grupo. Como que divide grupo em aula online? É uma boa pergunta, vamos descobrir amanhã. E é isso, conto com a ajuda de vocês, né? Com incluir todos os alunos, os amiguinhos, não deixar ninguém de fora, enfim. Vamos ver como é que vai ser esse BO aí. Diga, Nath. Já tem um grupo de matemática? São de quantas pessoas? Uai, dependendo, é que eu tenho número... Peraí. Eu tenho... Calma aí que tá acontecendo algum negócio aqui estranho. Não sei porquê. Tem umas pessoas que estão aqui com solicitação, deixa eu ver. Tá, ok, agora deu certo. No DGP 3 de 5 de 2006, então aí é muita gente. O que eu fiz aqui, eu acho que são de 4 pessoas. São grupos de 4 pessoas ou 5 pessoas. Amanhã, eu já fiz todo o planejamento bonitinho. Amanhã a gente conversa sobre isso. Se vocês dividiram de boa em matemática, vão dividir de boa em português também. Então, tá tudo certo. Confio em vocês. Olha só, vamos lá. Vamos ver oração subordinada adverbial, tá bom? Nós vimos as orações subordinadas substantivas na semana passada. Nós vimos, na verdade, na semana retrasada e revimos na semana passada, vocês ficaram com um pouco de dificuldade. E aí, a gente viu tudo de novo, né? De orações subordinadas. O importante é não ficar com dúvida. Agora a gente vai avançar para as orações subordinadas adverbiais. Na apostila de vocês, deixa eu ver se está na apostila aqui, peraí. Eu acho que deve estar na apostila 2 ou 3, não sei. Calma aí. Orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas adverbiais, página 115 da apostila 2. Vocês podem acompanhar aí pela apostila de vocês, então. Página 115 da apostila número 2, tá? Orações subordinadas adverbiais. A oração subordinada adverbial, ela vai se encaixar na oração principal e vai funcionar como um adjunto adverbial. Essas orações subordinadas adverbiais, elas vão ser introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que elas vão exprimir. Elas exprimem circunstâncias de causa, de consequência, de finalidade. Qual é a circunstância? Para ficar mais fácil aí para vocês, tem uma professora que eu sigo aí no Instagram, já até foi para vocês seguirem também, ela dá muita dica boa, chama Carol Mendonça. Ela fez esse macete aí para a gente saber a nomenclatura, né, como se classificam as orações subordinadas adverbiais, que é o 6 CTPF, 6 caixas sem para festa, 6C TPF. Então, são 6 letras Cs: causa, consequência, concessão, conformidade, condição e comparação. Um T, tempo. Um P, proporção. Um F, finalidade. Então, vocês gravam a frase, 6 caixas tem para festa, e fica 6C TPF, tá bom? Aí fica mais fácil. Então, vamos lá ver cada uma. Podem acompanhar aí na apostila de vocês também, tá? Já tem bem explicadinho aí. Eu trouxe no slide para ficar mais bonitinho e mais fácil da gente visualizar. Olha só, quando eu estou diante de uma oração subordinada adverbial de causa, eu tenho que pensar o seguinte: a conjunção,
ela vai estar sempre do lado da oração subordinada. A conjunção, geralmente é a conjunção que, tá? Ela vai estar sempre, ou é que, porque vai depender, né? Vamos lá. A conjunção vai estar sempre do lado da oração subordinada. Bati o olho no período, vi que eu tenho uma conjunção ali. Vamos lá, ele caiu porque correu. Porque a minha conjunção, o porquê está do lado de qual oração? Correu. Porque correu, ponto. Então, eu vou dividir as duas orações. Ele caiu, barra, porque correu. Tenho duas orações. Então, ele caiu, ponto. Ele correu, ponto. Esse porquê está do lado do correu. Então, toda vez que eu quiser saber qual a circunstância que essa oração subordinada adverbial traz para mim, eu vou olhar para a minha conjunção, do lado de quem está a conjunção. Então, vamos lá. O que que acontece primeiro? Primeiro a gente corre para depois cair, né? Assim, a lógica é essa, a gente corre e cai, né? Eu corri, caí. Então, eu caí porque eu corri. Se eu não tivesse corrido, eu não teria caído. Então, vamos lá. O que que aconteceu primeiro? Correu, depois caiu. Então, o que acontece primeiro é a causa. Se o que acontece primeiro é a causa e a conjunção ficou do lado da causa, eu estou diante de uma oração subordinada, adverbial, causal. Deu para entender? Eu separo as duas orações, ele caiu, ponto, porque correu. O que que acontece primeiro? Primeiro eu caio ou primeiro eu corro? Primeiro eu corro. Então, o que que acontece primeiro vai ser a causa. Eu corri é a causa de eu ter caído. Então, a conjunção ficou do lado da causa, o porquê está do lado do correu. Então, oração subordinada adverbial causal. Presta atenção na diferença para consecutiva. Ele correu tanto que caiu. Ele correu, barra, ele caiu. O que que aconteceu primeiro? Correu. Correr era a causa. Só que a nossa conjunção não ficou do lado do correu nesse momento aí, tá? A conjunção não tá do lado do correu, tá do lado do caiu. Então, cair aí vai ser consequência, tá bom? A conjunção ficou do lado da consequência. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Deu para entender ou ficou dúvida aí? Isso aí, gente, essas duas aí são as que mais trazem confusão para dentro das provas. Prestem atenção sempre do lado de quem a minha conjunção está, ok? Tranquilo aí, quem tem mais dificuldade, já tudo bem? Posso continuar? Me deem um ok aí, por favor. Se ficar com dúvida, tem que falar logo, hein? Tranquilo? Então tá bom, vamos lá. Condicional. Se ele me chamar, eu irei. Quem gosta de Los Hermanos tem uma música que chama Condicional, hein, que fala justamente sobre isso. Se ele me chamar, eu irei. Qual é a minha oração principal? Essa OP aí é a oração principal. É irei, né? Eu irei. É a oração principal. A gente vai colocar numa condição para que a oração aconteça. Por quê? Eu irei só se ele me chamar, tá bom? Eu irei de qualquer forma? Não, eu só vou se ele me chamar. Se ele não me chamar, eu não vou. Então, eu vou colocar uma condição para que essa outra oração aconteça. Eu irei de qualquer forma? Não irei de qualquer forma, eu só vou se ele me chamar. Tá bom? Então, eu tenho uma oração subordinada condicional. Se ele me chamar, é uma oração subordinada adverbial condicional. Concessiva, nosso quarto C aí, a concessiva. Ainda que não me chame, eu irei. A minha oração principal é eu irei. Aonde que tá a minha conjunção aí? Ainda que tá do lado do não me chame. Então, o não me chame vai ser minha oração subordinada. Então, ainda que não me chame, oração subordinada. Eu imagino um obstáculo, mas eu vou ultrapassar esse obstáculo. Porque, assim, eu falo assim, ó, eu vou, tá? Eu vou. Aí eu vou de qualquer forma? Sim. Mesmo que ele não me chame, eu vou. Eu imagino que ele pode não me chamar. Mas eu já falo que se isso acontecer, ainda assim eu irei. Então, ainda que eu não seja chamado, mesmo assim eu vou. Ok? Até aí?
esse quarto C parece muito comigo, ainda que não me chame eu erro. Então, você é o penetra das festas, Mateus. Isso aí. A concessiva é o penetra da festa. E mesmo que não chame, ele vai, né? É o penetra da festa, é o concessivo. Então, vamos lá. Conformativa. Tudo ocorreu como eu sonhei. Eu posso trocar esse como aí por conforme, né? Tudo ocorreu conforme eu sonhei, da forma com que eu sonhei. Então, a minha oração principal é tudo ocorreu. Do lado de quem que está a minha conjunção, o como, do lado de sonhei. Então, sonhei vai ser minha oração subordinada, tá? Então, do jeito que sonhei, conforme eu sonhei, daquela forma, daquele jeito, do jeito que, eu mudo esse como aí, né? Troco por outras conjunções e eu tenho aí uma conformativa. Então, conforme, para eu saber se é conformativa, eu troco por conforme que aí vai dar tudo certo, tá? Ok? Comparativa. Ele é alto como o pai. Aqui a gente tem que ficar atento, porque na maioria das vezes tem uma elipse, tá? Elipse é quando a gente oculta um termo da oração. Então presta atenção, ó. Ele é alto como o pai. Ele é alto como o pai é alto. Então, a minha oração principal é ele é alto. O como o pai, o como é minha conjunção, tá do lado do pai, da oração o pai. Mas, professora, não tem verbo. Ele é alto, ponto. Tem o verbo é ali, né? O verbo ser, ele é alto, ponto. Como o pai não tem verbo, e aí é o que eu tô te falando. É quando a gente tem uma elipse verbal. Eu oculto o verbo, porque ele fica, ele é alto, ponto. O pai é alto. Ele é alto como o pai é alto. Eu tiro aí o verbo ser, né? E tiro o alto também, o meu adjetivo, mas fica subentendido. Então vamos lá, oração principal, ele é alto. Faz uma comparação. Sempre que tiver a ideia de comparação, vai ficar subentendido esse verbo aí. Então ele é alto como o pai é alto. Teve uma elipse verbal, tem ideia de comparação? Eu estou diante de uma oração subordinada adverbial comparativa. Tranquilo, né? Marília falou, ano passado teve um poeta numa resenha na minha casa. Ixi, eu acho que foi Mateus, né? Deve ter sido Mateus que foi aí de penetra. Vamos lá? Temporal. Podia ser Mateus, mas não foi. Mora no mesmo bairro. Poxa, Maria, podia ter chamado Mateus para sua festa, ué. Vamos pro temporal aí, ó. Assim que cheguei, dormi. Qual minha oração principal? Dormir. Por que eu sei que dormir é minha oração principal? Porque a conjunção está sempre do lado da subordinada. Onde está a conjunção? Assim que. Então, dormir é minha oração principal. Assim que cheguei, minha oração subordinada. Nesse assim que, não dá ideia de momento, de tempo. Assim que, quando? Em que momento? Em que tempo, né? Assim que cheguei, então dá ideia de momento, de um tempo. Se dá ideia de momento, de tempo, eu estou diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Proporcional, vai dar ideia de proporção. Qual é o exemplo que a gente traz aí? Aprendo à medida que estudo. Minha oração principal é aprendo. À medida que estudo, minha oração subordinada. À medida que é a minha conjunção está do lado de estudo. Então, à medida que estudo, é minha oração subordinada. Quanto mais eu estudo, mais aprendo. Não tem uma ideia de proporção? De quanto mais eu faço uma coisa, mais acontece outra, né? Então, quanto mais estudo, mais aprendo. É uma proporção, tem um equilíbrio aí, que pode ser direto ou inversamente proporcional, mas existe um equilíbrio. Quanto mais uma coisa acontece, mais a outra também. E a nossa última aí, lembra da nossa frase? 6 caixas tem para festa, 6 CTPF, então F aí é o final. A nossa última conjunção. Ela treina muito a fim de vencer. Então, ela treina muito a minha oração principal. O a fim de vencer é minha oração subordinada. Qual a finalidade de se treinar muito? Por que essa pessoa treina muito? Porque a finalidade dela é vencer. Então, para que ela vença. Ela treina muito para que ela vença. Então, a fim de vencer aí vai ser minha oração subordinada
adverbial final. Tranquilo, né, pessoal? Bem de boas. Sim ou não? Alguém ficou com dúvida? Por favor. Por favor, me falem aí sim ou não. Vocês estão com a apostila em mãos? Tá. Quem não tiver, consegue pegar essa apostila? Eu vou colocar ela aqui também na. Já sei. Eu vou abrir ela aqui, para quem não conseguir. Porque eu quero que vocês façam um exercício. Aí quem tiver com a apostila, faz uma apostila. Quem não tiver com a apostila, vai ter que fazer no caderno, tá? Só um minutinho. Orações subordinadas, cadê? Tá abrindo aqui, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer os exercícios, por enquanto, 8, da página 116. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Se eu conseguir copiar, mas eu acho que não dá. Vamos tentar fazer um... Página 116. Eu acho que eu consigo tirar print. Vou ver se vai dar certo. E aí eu jogo aí, peraí. Tem que ser na base da maracutaia isso aqui. Vai dar certo, minha galera. Calma aí. Aí eu tenho que vir aqui, segunda série, gramática, orações subordinadas adverbiais. Vou acrescentar o print aqui. Quem tiver com a apostila, pega na apostila. Quem não tiver, eu vou colocar no slide. Peraí, vou fazer isso agora. Vai ter sala de jantar. Quem tiver com a apostila já começa a fazer, hein? Já adianta aí. Cento e 116, exercício número 8. Já tô terminando de fazer o print aqui. Calma aí, tem que ter paciência. Imagem. Gente, você tem que me amar muito. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que sim. Agora deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar com vocês.
Vai, hein? Vamos lá, tá abrindo aí. Vocês vão perceber aqui, deixa eu botar aqui, 5, 6, 7, 8. Ai, não ficou assim maravilhoso, não, mas dá pra ver, né? Eu acho que vocês conseguem ler? Me falem aí, está muito horrível. Então, beleza. Então, quem tiver sem apostila, olha aí pelo slide. Quem tiver com a apostila, olha pela apostila, está muito melhor, né? Isso aí é print. Olha aqui. Vocês vão perceber aí que dentro de cada questão, então, nós vamos ter 3 orações aí, 3 períodos, né, na verdade. Então, período número 1, número 2, número 3 da letra A. Esses 3 períodos aí, nós vamos ter orações que vão ser iniciadas com as mesmas conjunções. Ó, sem que e sem que. Letra B, como. Letra C, desde, tá bom? Letra D, que. E letra E, porque. Isso aqui a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a conjunção, a gente vai bater o olho e falar assim, essa conjunção aqui, como é comparativa, ele é tão alto como o pai, é comparativa, mas pode ser que não seja. Então a gente tem que ter cuidado, tá bom? Tentem aí, vou dar um tempinho aí de 10 minutinhos pra vocês fazerem. E vocês podem tirando dúvida aí pelo chat, e depois eu vou dando as respostas para vocês, e aí eu coloco as respostas aqui no chat. Ou, deixa eu ver se eu consigo, vou colocar no slide mesmo, eu acho que dá certo também. Enquanto isso, vocês vão fazendo, por favor. Se ficarem com dúvidas, tem que falar aí no chat, por favor. Ou liga meu fone, né? Também dá certo.
Terminaram? Posso colocar aqui para a gente corrigir? Vocês acharam difícil? Alguém já quer respondendo? Quem já fez? E aí, cadê Enzo, Osvaldo, Cauã, que sempre fazem? Marília, Davi, cadê? Então vai, fala aí pra mim, Enzo. A primeira aí, letra A, 1. Qual o sentido que dá? Vamos ver aqui. Concessiva? Peraí. O gabarito ficou. Para quem fez aí, confere. 1. A, concessiva. Depois, B, condicional. Vai me falando aí se vocês acertaram, né? E depois, concessiva de novo. Letra B ficou causal, conformativa e comparativa. Letra C, condicional e temporal. Letra D, consecutiva e comparativa. E letra E, final e causal. E aí? Achava-se... Errou 3, Marília, quais? Achava-se tão apavorado que emudeceria sem que tivesse qualquer culpa. Aí é concessiva. Sem que restituam dinheiro, nada poderá ser feito. Tem uma condição. Ficava tranquilo na fazenda, sem que ninguém o perturbasse. Concessiva. Na letra B, como estava bastante cansado, deitou-se mais cedo. É a causa de deitar mais cedo. Trouxe-me o livro. Trouxe-me o livro como prometera, conformativa, é conforme, trouxe-me o livro conforme prometera. Ele come como um frade come. Então, eu tenho aí uma comparativa. Percebam aí que ele come como um frade, o come do frade aí não aparece, né? Tem uma elipse verbal. Tem uma elipse verbal, eu estou diante de uma comparativa. Desde que você cumpra a promessa, tudo ocorrerá bem. É uma condição. Qual é a condição para tudo ocorrer bem? Cumprir a promessa. Desde que ele deixou a cidade, não mais ouvimos. Esse desde que ele deixou a cidade é o tempo. Né? Em que momento que não ouvimos mais? No momento em que ele deixou a cidade. Trabalhamos tanto que ficamos exaustos. Consecutiva. E ele é mais preguiçoso que eu supunha. Comparativa. Ele é mais preguiçoso do que eu supunha, uma comparativa. Letra E, estudou porque obtivesse bons resultados. Final. Obteve bons resultados porque estudou. É a causa. Olhem sempre para onde está a nossa conjunção, né? É dela que vai vir a nossa oração subordinada. Ok? Marília falou que errou a D. A D é consecutiva. Trabalhamos tanto que ficamos exaustos. Ah, mas já entendeu porque errou. Ok. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? A consecutiva aí, Marília, ela vai ter a relação de uma lógica, uma sequência lógica, né? A sequência lógica é, depois de tanto trabalhar, ficar exausto, né? Beleza. Então, finalizamos. Deixa eu ver, dá tempo de fazer essa 9?
Acho que não, né? 2 minutinhos não vai dar tempo. Mas eu corrijo na semana que vem. Corrijo não, né? Vou pedir para vocês fazerem em casa e aí é isso mesmo, corrijo. Vocês vão fazer em casa, semana que vem eu corrijo para vocês a 9. E aí a gente vai continuar com orações subordinadas adverbiais e a gente fecha com a glória de Deus as nossas orações subordinadas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem e até amanhã às 7 da manhã. Até mais, beijo, beijo, beijo.